Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa no Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, em particular, estudaremos o livro O que é o Espiritismo, com a nossa querida irmã do coração, Marisa Lavorini Ribeiro. Um abraço fraterno da Casa do Caminho. Marisa, seja abraçada e te agradecemos muito por estar conosco e já fazer parte da Casa do Caminho. Beijo no coração, minha irmã. Beijo no coração para você, boa tarde a todos que estão conosco, que vão participar desse nosso estudo. Somos todos estudantes, a alegria é minha em poder estar com vocês, estarei sempre às ordens, com muito amor, com muito carinho, estamos juntos, Zélia, tenha certeza disso. Precisou de mim, é só esperar o tempo suficiente de eu abrir o computador, providenciar as coisas, e estamos todos juntos. Né? Uma das coisas mais interessantes que a vida nos coloca na nossa existência são pessoas assim, que estão realmente dispostas e preparadas para o trabalho. Porque muitas são as vezes que por mais que pensemos bom, nos consideremos espíritas, às vezes está assim, como se fosse a camiseta, falta arregaçar as mangas. Porque o arregaçar as mangas não é só nós estarmos no estudo, é uma conduta moral que tem uma mudança completa no nosso íntimo. Não é, minha irmã? Então, Exatamente. é pesado. Às vezes Mas precisa de muito adubo. E reconhecer isso, como se diz no Brasil aí, é bronca. Mas somos terrenos férteis, né? As Pois é. sementes vão se espalhar, vão florescer. Quando a gente menos esperar, estaremos colhendo belas flores na primavera, né? Graças a Deus, porque o sol é único. Aí, quando eu me refiro a Deus, eu falo, tu és o sol do amor. Então, é isso. Hoje temos o tema é muito interessante, né, Marisa? Muito, muito, muito. Então, recebo E mais uma vez um abraço e é contigo. Aliás, é conosco. Porque a muito Casa do obrigada. Caminho é assim, né? Cada um fazendo e adentrando e fazendo esse estudo que é gostoso, que é conversarmos, né? Com certeza. E assim, Zélia, eu de vez em quando dá uns picos de energia aqui, qualquer coisa, se eu cair, aguarde que eu entro novamente, tá? Aí eu jogo a rede e te busco. Bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada a vocês. Oi, Marinete. Muito, muito boas tardes, Sandro. Espero que estejas bem. Um abraço para você, seu Dilson também. Estamos todos juntos. Então, vamos lá. Obrigada. Nós vamos ler, então, o item 46 para a gente retomar, né? Até o último item que vocês fizeram para a gente engatar novamente nesse assunto. Então, vamos lá. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É a um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo de que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. Esse parágrafo, esse item é importantíssimo, porque é assim, a seriedade com a qual nós conduzimos qualquer ação na doutrina espírita vai passar para aqueles, principalmente para os incrédulos, a fidedignidade e a seriedade com a qual nós abraçamos e acreditamos no nosso trabalho. Ora, se somos nós os primeiros a ter atitudes frívolas, divertidas, curiosas, o que aquele que não acredita vai esperar? Vai dizer, bom, se eles que se dizem espíritas estão brincando, nem eles mesmos, banalizando, o que eu posso esperar disso? Isso aqui é
né? Uma fantasia, é um misticismo, enfim. E não há como não lembrar, né? No caso, a minha época de adolescente, né? Vocês são muito crianças ainda, perto aqui da vovó, né? Que fez 71 anos, mas quando eu era adolescente, o que acontecia? Era a famosa brincadeira do copo, né? Para saber se o copo falava a letra do nome do namorado. Veja só que bobagem, né? Que ingenuidade misturada com inconsequência. Mas nós não somos mais crianças. Nós temos o conhecimento, nós temos a seriedade com a qual Kardec nos pede para que a gente abrace a doutrina espírita e tudo aquilo que ela traz de ensinamento. Então, é importantíssimo, né? Eu estava agora há pouco, antes de entrar com vocês, conversando com uma amiga, Zélia chegou a ver no que eu estava ao telefone, justamente, né, de um grupo de pessoas que, às vezes, uma pessoa do grupo, no estudo, não é nem reunião mediúnica, hein? No estudo nosso, descaracteriza com brincadeiras o estudo. Isso faz com que as pessoas, primeiro, não se sintam mais à vontade, porque imaginem vocês se, ao invés de encarar com extrema seriedade o trabalho de Zélia aí com vocês, começasse aqui a fazer piadinha de uma coisa ou de outra, vocês dizem, mas o que acontece? Né? Que espírita que é essa pessoa que está infantilizando a doutrina espírita? Né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, às vezes a gente pode ser um pouco ortodoxa, mas eu particularmente não gosto quando, às vezes, certos facilitadores, né, de estudos ou de leitura de livros, enfim, começam a infantilizar, por exemplo, Deus, Jesus. Então, em vez de falar Deus, fala porque Papai do Céu. Eu, particularmente, dentro dos estudos da doutrina espírita, né, não aprecio essa conduta. Uma coisa é quando eu estou conversando com uma criança, e eu não vou dizer para ela Deus, causa primeira de todas as coisas, eu vou dizer Papai do Céu, né? Uma criança de 4, 5 anos. Estou dando um exemplo simples, né? Assim como Jesus não é nosso coleguinha de classe. Jesus é um espírito puro que abriu mão de toda a sua excelsitude para poder adentrar o planeta Terra, reencarnar e passar todos os ensinamentos. Então, hora de brincar, ok. Acabou o nosso estudo, estamos descontraídos, ou um pouquinho antes de entrar, perfeito, faz parte. A alegria de viver é importante, mas nas tarefas da doutrina espírita é inconcebível ter uma atitude mais divertida, frívola, não tem lógica, né? Não tem lógica. A doutrina espírita nos pede disciplina em todas as atividades que dizem respeito à sua divulgação, à sua prática. Então, muito importante o que Kardec escreve aqui, né? Se quiserem fazer alguma colocação, gente, fiquem à vontade, viu? É porque é bom, levantar... é bom diferenciar, porque às vezes, principalmente quando eu tomo café, eu tenho um problema, eu gosto de café, mas eu não posso tomar. E quando eu chamo Ernesto Chaves, sabe? As pessoas que me conhecem, chafé, o copo é desse tamanho. Aí fica mais como se fosse um chá preto, e eu fico que fico. Então, o que você disse é bom diferenciar do humor da pessoa estar, conversarmos, porque às vezes é mesmo chato. Às vezes, Sim, dependendo do facilitador, é chato. Porque tem ainda essas coisas dentro do próprio movimento espírita, pensar que só aquela pessoa que pode falar. Eu mesmo sou a primeira que, às vezes, fico já com vontade de cochilar. Então, é por isso que aqui no NEC é bom que se converse. O que você está falando, realmente, tem que se ter disciplina. Mas você ser uma pessoa bem-humorada não significa que você vai levar tudo, colocar num ponto onde vai ficar tudo frívolo, ou então superficial. exato, Porque quem exato. conhece, cada uma pessoa que se encontra online, se conhece.
sabe quem realmente é. Então, aí vai ver que alguma coisa está errada, porque realmente, às vezes até, quantas vezes me senti assim, o que está acontecendo comigo? Às vezes, quando você está com uma pessoa que gosta muito, você se sente bem, você está com aquela energia em sintonia. É uma coisa impressionante quando a gente tem essa sintonia com outras pessoas. E ter o bom humor, estar conversando, porque às vezes, dependendo do facilitador, é chato. Principalmente aqueles que não gostam que façamos perguntas. Eu sou a primeira a dizer, não dá para mim, não. Sinto muito. Ah, com Você imagine certeza. num estudo como esse, ficar 1 hora e meia sem perguntar nada. Não, não tem sentido, né, Zélia? Uma coisa que eu gostaria de colocar, se você me permite, nós havíamos conversado, Marinete e eu, foi na semana passada, a importância, aqui você falou bem, experiências frívolas, divertidas. O divertimento, como havíamos comentado, não significa que levar aos extremos. Uma coisa que conversamos bastante, a Marinete e eu, sobre determinado tema daqui, da Casa do Caminho, é a sinceridade no grupo. Se não há sinceridade, se não há respeito, a coisa vai complicar, porque estamos estudando. A partir do momento que você não pode confiar determinado tempo ou conversar com as pessoas nas quais nós estamos envolvida, como você está dizendo, reuniões fúteis, levianas, nos tornaremos também fúteis e levianos Com para certeza. conosco mesmo. Por quê? Por que eu estou me referindo a isso? É que nós não nos damos conta de quanto é importante esse estudo, nós estarmos reunidos, cada um falando, cada ser aqui tem uma forma de pensar diferente, é óbvio, mas essa frivolidade ou leviandade não significa que nós também não vamos ficar, como você está falando. É importante estarmos conversando, e se um ou outro vê que alguém ou alguns estão zombando, por isso que é bom, é assim, opa, peraí, meu irmão, você está indo para um caminho que não sei, que não está de acordo com o que nós estamos estudando. Então, quando existe essa sinceridade no grupo, sinceridade e respeito mútuos, então fica mais fácil, né? É isso que eu penso sobre o que você falou, sabe, Marisa? Com certeza. E olha, eu só não abro agora, porque né, para mim é um pouco novo essa história de compartilhar assim a distância, mas até o finzinho do nosso estudo, no finzinho talvez eu abra para vocês. Ontem nós fizemos uma participação no Centro Espírita Zilda Gama, em Sapucaia, lá no Rio de Janeiro, que são as advertências de Erasto aos espíritas de Bordeaux, que tem na viagem, no livrinho Viagem Espírita, de 1862. E Kardec, então, faz um discurso belíssimo, é lindo esse discurso de Kardec, nunca foi tão atual, e depois ele lê a advertência de Erasto para os espíritas de Bordeaux, que antes dele sair da França, ele recebeu do médium que comunicava Erasto essa mensagem. Sabe qual é a primeira advertência que ele faz, Zélia? É exatamente isso que você falou. Ele começa dizendo alguma coisa, no sentido, ele cumprimenta a todos, né, os presentes, e dizendo que ele estava à vontade, uma vez que ele sabia que estava num grupo ou um centro espírita de espíritas sinceros. É a primeira coisa que ele fala, né? Nós fizemos essa apresentação ontem, então isso é fundamental, né? Ainda mais que, e olha, às vezes o menos é mais, porque Kardec, nessas recomendações, ele orienta claramente que é preferível vários pequenos grupos do que grupos imensos, e ele continua, né, pegando o gancho do que Zélia falou, porque nos grupos pequenos, onde existe afinidade de sentimentos, e principalmente onde é mais fácil lidar com a sinceridade, abrindo mão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Essa carta de Erasto é belíssima, e o discurso de Kardec também. Então, é fundamental a sinceridade, porque eu entendo que nós podemos falar tudo o que nós pensamos, mas cuidar sempre da forma. Cuidar da forma, né?
Então, tem tudo a ver, Zélia, isso que você falou. Depois, no finalzinho, se der, eu abro só para você ver essas advertências de Erasto. Eu também vou te mandar esse trabalhinho que eu fiz, essa apresentação ontem, que também está em PowerPoint, e o dia que você quiser usar para um encontro diferente, fique à vontade. Tá Então, para bom? nós, até você falou no Revelare também, eu assisti naquela época, no Isso, Revelare. então, isso. Foi aquela apresentação, só que É. aí eu transformei em PowerPoint. Ah, que ótimo. Tá? Então, é importante que nós estamos conversando, porque a base de tudo é como nós estamos adentrando na casa de uma amiga e, de repente, quando estamos adentrando a sua casa, ela começar fechando as portas. Aí você, pô, alguma coisa está acontecendo aí. Então, se não existe uma sinceridade, um respeito mútuo no grupo, então está faltando alguma coisa. Sim. Porque, sabe, o Marisa, é que nós não nos damos conta o quanto isso aqui é importante. Não nos damos conta, porque nós nunca estamos sozinhos. E aqueles que estão nos acompanhando há várias existências. Então, essa sinceridade, esse respeito é necessário em tudo na nossa vida, principalmente quando nós estamos no estudo falando sobre mediunidade. Porque a Exatamente. mediunidade, para quem? Principalmente o Sandro, quando de vez em quando que ele vem presencialmente, quando pode, ele vê que às vezes a gente não está esperando, estamos estudando aqui com livros, de repente vem uma mensagem. Aí eu me questiono, por que ele fez isso? Por que eles fizeram isso? É porque de lá para cá. Não é Claro. quando eu falo, isso ou aquilo. É importantíssimo, porque quando estamos em sintonia, quando eles veem que há uma necessidade da comunicabilidade, eles simplesmente vêm. Não é porque nós queremos que eles... não, vem cá, será que os bons espíritos não podem nos ajudar, me dar o número da cena, não? Ou será que eu vou poder? Será que ele sabe se eu vou conseguir um bom trabalho? Ou sei lá, ou aquilo outro? Não é bem assim. É porque é contínuo. Não é só no estudo, não. É em tudo na nossa vida. Porque quando nós somos sinceros, são aqueles que também estarão conosco, sabem, e serão seres responsáveis e sinceros. Por que eu estou falando isso? É porque é muito importante isso. Com Estamos certeza. falando sobre mediunidade. Quando se tem uma mediunidade ostensiva, que às vezes é difícil de ser dominada, dominada não, equilibrada, porque tudo é questão de equilíbrio. Nada mais, nada menos do que um grupo coeso, onde um pode confiar no outro. Quando não há sinceridade, quando não há responsabilidade, então há de se perguntar o que está faltando conosco. Desculpa, Sim. viu, Marisa, mas é muito importante. Nós Não, somos um grupo imagina. pequeno. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, justamente por sermos um grupo pequeno, não se dão conta, porque pensam o que vai realmente contar é a quantidade, não é bem por aí, é a qualidade. Mas É com como um certeza. perfume, né? Exatamente. Obrigada, Exatamente. Marisa. Imagina, e olha, por favor, interrompam todas as vezes que quiserem, né? Então, só para finalizar esse comentário de Zélia, nós estávamos fazendo o estudo do Evangelho na segunda-feira e a casa de meu pai tem muitas moradas, né? E lá perto do item 10, alguma coisa assim, e aí a gente trouxe o trecho de Júpiter, né, que tem na Revista Espírita, e aí um dos médios pergunta, depois eles terem feito toda uma explanação, né, do que é a vida em Júpiter, do amor, da fraternidade universal, do amor incondicional, etc. e tal, tem lá uma pergunta: existe a guerra? Eles tinham acabado de explicar o mundo superior, é um mundo ditoso, né? Qual é a resposta dos espíritos? Pergunta inútil. Essa foi a resposta dos espíritos, né? Então, da mesma forma como eu vejo que às vezes alguns espíritas banalizam a espiritualidade, como se a espiritualidade, o trabalho na espiritualidade, como se os espíritos superiores não tivessem mais nada a fazer a não ser responder pergunta de curiosidade, né? Ou pergunta sem sentido nenhum. O Então, que é eu isso. acho complicado, sabe, Marisa, é que os próprios espíritas
exigem que nós, médiums, sejamos perfeitos. Entendeu? Porque se nós temos um patamar evolutivo X, nós não podemos sobressair, a não ser que, dependendo da mediunidade, do tipo de mediunidade, que seja um pouco mais ostensiva ou mecânica, aí sim depende do espírito que vai se comunicar conosco. Mas exigir que o médium, que o instrumento seja outro, então realmente está faltando um estudo, porque nós sabemos que tudo é sintonia. E da mesma forma que se necessita água e aquele negócio que se chama amido de milho, somos nós. Exigir do médium algo que ele não pode ser, fica meio complicado. É querer que nós sejamos Chico Xavier, Divaldo Franco, Marisa Ribeiro. Então, está faltando aí alguma coisa. Porque Marisa Ribeiro é Marisa Ribeiro, que não vai poder ser Madre Teresa. Desculpa aí, viu, Marisa? Madre Teresa de Calcutá? Exatamente. Pode. E isso entre nós Não. existe, Marisa. Não é? É, com certeza. Com certeza. Existe. Porque é querer impor algo a um médium, a um instrumento que nós ainda não estamos em patamar. Marisa tem uma bagagem, uma experiência, Zélia tem, Sandra, toda assim. Nós não podemos ser aquilo que não somos. Perfeito, perfeito. Não é isso? É isso mesmo. Desculpa, mas como estamos falando sobre mediunidade, é essencial que isso se converse. Porque fazemos dentro do próprio movimento espírita, queremos que os médiums sejam aquilo que não somos. Querer que a mediunidade de Zélia, de Marisa, de Marinete, de Sandro, de que não pode, gente, a não ser que venha um espírito de uma certa envergadura espiritual para até chamar-nos a atenção. Aí sim, vai dar determinado tipo de comunicabilidade. Se Zélia, Marisa, Sandro, Marinete tem uma certa bagagem espiritual, como é que vai ser uma coisa dessa, Maria? Pelo amor de Deus. Dentro do próprio Exatamente. movimento espírita. Sim, sim. Por isso que é como você fala, é importante sim. E Zélia, não peça desculpa não, e nem nenhum de vocês em interromper, seja lá para perguntar o que quiserem, porque tudo faz parte do aprendizado. E o que a gente menos precisa ter dúvida, né, daquilo que nós estamos estudando. Então vamos lá. Aí ele finaliza esse item 46. O que, sobretudo, pode convencê-lo, ou seja, o incrédulo, é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara, e diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Então, aquele espírito que vem e que sempre dá uma orientação consoladora, que às vezes uma palavra que ele fala e que você imediatamente identifica, né? Identifica quem é aquele ente querido que conviveu, né, conosco. Então, é importantíssimo. Então, o que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara, né? Então, que nós tenhamos sempre essa lembrança, essa lembrança dessa disciplina, né? Mas, pelo fato mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das catimonhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo. Não se coaduna com a doutrina espírita atitudes frívolas, brincalhonas, fúteis, né? É isso que ele quer dizer. Incrédulo, como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso, taxa tudo de charlatanismo e, muitas vezes, sai menos convicto do que entrou. Olha só a importância disso, né?
Então, imagina só, você começa a conversar com o espírito, falando gíria, né? Falando palavras até de baixa qualidade, de baixo entendimento, de jeito nenhum. Nós devemos conversar com os espíritos com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade e com o mesmo respeito que nós queremos também que nos tratem. Isso é fundamental. Nós, às vezes, porque veio um espírito brincalhão e o espírito perturbador, porque deram condição. Porque se nós não criamos o campo vibratório perfeito para sintonizar, o que nós pedimos nas nossas preces antes das reuniões? Que os bons espíritos nos acompanhem, que os benfeitores amados estejam sempre conosco, nos inspirando, nos instruindo, nos fortalecendo. Com isso, nós vamos formando esse campo vibratório de disciplina, de amor, de fraternidade. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, as reuniões frívolas, né? Essas reuniões que ele está falando anteriormente. Porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem. Além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Então, vejam, vamos supor, né, vou dar um exemplo, que tem aí um outro grupo em Biel e que algumas pessoas, a gente gostaria de conhecer o grupo X, porque a gente já conheceu lá o grupo da Casa do Caminho, né, que Zélia está à frente, e nós vamos conhecer de vocês. E aí, umas reuniões completamente despreparadas, né? Comunicam-se espíritos de baixa inspiração. As pessoas que estão querendo buscar conhecimento para se convencerem da beleza da doutrina espírita vão dizer, não, aqui com certeza não é o nosso lugar. Né? E é como ele diz, saem muitas vezes mais incrédulos do que estavam, né? E acham nisso tudo um charlatanismo. Né? Começa com coisas mirabolantes. Esse tempo já passou. Tempo de mesa girante, de coisa que cai do armário, já passou. A não ser quando existe um médio de efeitos físicos, e vocês já sabem disso, isso é outra história. Mas nós estamos falando da seriedade necessária, imprescindível das reuniões. Alguma pergunta até aqui? Não? Então tá bom. Item 47. Erra quem considera brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos. Olha, acabamos de falar sobre isso. Uma coisa é uma determinada reunião e que, de repente, como tem um médio de efeitos físicos ali, começam a acontecer fenômenos dessa natureza. Aí, isso é outra coisa, né? Como ele diz. O importante, olha lá, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência da qual deram a chave. Como é que Kardec começou a tomar a ciência do espiritismo? Quando ele foi convidado para ir assistir lá, né, as mesas girantes, que ele falou, peraí, mesa não tem inteligência. Tem alguma coisa por trás aqui, um princípio inteligente, alguma coisa que faz com que isso aconteça, né? Pois que são o alfabeto da ciência, qual era a chave? Ainda que menos necessárias hoje, acabamos de falar anteriormente, já passamos dessa época. Não precisamos mais de fenômenos acontecendo para acreditarmos nos princípios da doutrina espírita. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. Infelizmente, eu digo infelizmente porque nós já passamos dessa fase, né, da fenomenologia. Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu só acredito vendo, né? Não para satisfazer a curiosidade dessa pessoa, mas vamos supor que numa reunião mediúnica aconteça, como nós falamos, algum fenômeno desse tipo.
no mínimo vai servir, como ele diz aqui, para ela poder ter, elas auxiliam, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. As pessoas vão dizer, não, realmente, como é que pode, de repente, o livro levantar da mesa, ficar no ar e ir lá para a ponta da mesa para uma pessoa que está sentada ali, sendo que não tem nada, absolutamente nada visível aqui. Estou dando um exemplo, né? Então, até concorrem, auxiliam para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam a todos os respeitos muito melhores resultados. Então, é o que nós já falamos aqui, de certa forma, né? E reforçando mais uma vez, a importância da seriedade, da disciplina, né? Para que nós possamos dar às reuniões espíritas o caráter que elas têm de seriedade e de ensinamento. Nós temos que ter sempre em mente que todas as nossas atividades dentro da doutrina espírita consistem em si ensinamentos que podem ser aprendidos. Sempre, sempre. Às vezes a forma de conduzir, a forma de conversar com os espíritos, a forma de fazer uma leitura, a forma de interpretar essa leitura, tudo é sempre um aprendizado. Item 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo o aparato lúgubre. O pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. Aí ele fala uma coisa muito importante que nós vamos até falar, vamos nos ater um pouquinho mais. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que aparecem os mortos desencarnados saindo dos sepulcros, envoltos em sudários, quer dizer, aqueles mantos, aqueles, né, panos que cobriam, e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este, jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Então, gente, isso aqui é para nós refletirmos muito, porque nesse parágrafo aqui, né, o que quando nós éramos crianças, eu, né, porque eu sou mais velha, então eu vou dizer para vocês né? Por que a gente tinha medo de fantasma? Como é que fantasma aparecia? Num lençol, né? O olho recortado, né? Pondo os braços assim para assustar. Agora eu digo, espírito é isso? Não. Espírito não é isso, né? Às vezes, como é que eram os filmes, os desenhos, né? Saindo do túmulo, né? O fantasma. Né, Sandro? O Sandro estava fazendo com a cabeça que sim. Sim, sim. E o Homem do Saco. É, o Homem do Saco. Aqui no Brasil, a gente tem o bicho-papão. Viu, Sandro? É o bicho-papão, é. Então, os espíritos, eles vêm com a maior naturalidade como nós estamos aqui. Não tem teatro, não tem misticismo, não tem performance, né? Assim como o médium, quando tem disciplina, a disciplina necessária, ele começa a se comunicar naturalmente como nós estamos aqui conversando. Não existe necessidade de nenhum teatro, de ficar de pé, de levantar os braços. Quando o médium é disciplinado, e isso quem cuida é ele, porque se ele não quiser, o espírito não faz demonstração teatral, e isso depende do médium. Então, quando ele diz aqui, né, os espíritos, eles não são só nos romances, então é por isso que muitas vezes, gente, e aqui eu espero ser clara no que eu vou falar, muitas vezes os romances mediúnicos, os romances espíritas,
trazem um desserviço de informação a respeito da doutrina espírita. Por quê? Porque enviesam a forma como os espíritos se comunicam conosco. Né? Então, às vezes a gente lê no romance, eu estava quase pegando no sono, de repente a porta fechou com um barulho brusco. Não é bem assim, né? Então, ele aqui está sendo bem... ele caracterizou bem, Kardec caracterizou bem isso, né? Contos fantásticos de alma do outro mundo, e no teatro que aparecem os mortos desencarnados saindo dos sepulcros. Para vocês terem uma ideia, só fazendo um pequeno parênteses, outro dia, numa apresentação de um grupo, né, uma das pessoas... ela foi escolher uma foto na internet, né, ela estava falando sobre o perispírito, e aí ela colocou uma foto na apresentação, que é a pessoa deitada, né, no caixão, e aí desenhada a projeção do espírito, assim, levantando bruscamente. É a mesma coisa, não é assim. Não é assim que o perispírito vai aos poucos se desvencilhando do corpo físico e que a gente sai voando. Isso aí é tudo misticismo, perfumaria, coisas fantasiosas que as pessoas foram agregando. Todo o processo de desligamento do perispírito é da forma mais natural possível, suavemente, delicadamente, né? E aqui é a mesma coisa. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Então, ou seja, está mais do que claro, né, gente? O corpo morreu, acabou, está na tumba, está lá no cemitério, onde quer que esteja, não vai levantar mais, né? Não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual fluídico e inteligente aí não se acha com esse grosseiro invólucro, do qual se separou no momento da morte. E uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre ele. Ou seja, por isso que Kardec deixa muito claro, aproveitando esse gancho, morreu, o corpo físico está na sepultura, a partir do momento que se cortaram todos os laços carnais, somente o perispírito vai surgir. Perispírito, gente, não tem órgão, por isso espírito não sente frio, não sente calor, não come, não dorme. Nós precisamos começar, mais do que nunca, a entender, e Kardec deixou muito claro isso, no ensaio da sensação e percepção dos espíritos, não temos mais a parte fisiológica. O que o espírito percebe, uma vez ainda muito ligado à Terra, ele tem sensações, como se estivesse vivo. Mas não tem mais o corpo físico. E Kardec deixa muito claro isso, não só no livro Céu e Inferno, como no livro dos Espíritos também. Está claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? É porque quando... Isso no meu tempo, né? Como no meu tempo, quando nos estudos lá, da mocidade, tudo, nós aprendíamos que o perispírito era uma representação fluídica do corpo. Tá? Isso, pelo menos, aprendíamos. Não sei da tua época, mas na minha aprendíamos. Sim. Né? Então, o que significa isso? Que tem, sim, os seus órgãos. Eu, quando aprendi, eu pensava assim. Eu também. Eu falei assim, porque eu aprendi assim. Eu estou com dor no estômago, é porque lá no meu perispírito já está com uma mancha, porque eu estou com raiva, porque eu estou magoada, e isso aí fica lá. Aí se exterioriza no corpo físico. Foi assim que nós aprendemos, não foi, Marisa? Então era bom esclarecermos isso, porque eu aprendi assim. E foi dentro do centro espírita. Então, eu também. Sabe, a todos vocês que estão conosco, eu sempre digo, e não tenho vergonha de dizer não, porque nós aprendemos de forma equivocada.
foi como foi possível aprender na época. Por isso que o estudo aprofundado da doutrina espírita, de todas as obras, todas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e alguns artigos de obras póstumas. Nós vamos entender melhor e entender realmente a essência da doutrina espírita. Né? Para o espírito, o que ele sente é real. Para ele, porque ele ainda está apegado aos laços da matéria. A partir do momento que ele vai se distanciando desse apego, ele vai entendendo a sua nova condição de espírito. Tá? Então, vamos lá. Isso já falamos, né? Então, quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro, do qual se separou no momento da morte. E uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Pois não, seu Dilson? O André Luiz fala que morrer é fácil, o problema é desencarnar. Exatamente. Muitas Perfeito, vezes, quem suicida, o espírito fica preso na tumba, vendo todo desenrolar do corpo se deteriorando. Né? Exatamente. Sabe, foi bom que o Zé lhe falou isso, né? Porque, gente, eu sou espírita desde os 15 anos. Né? Estou com 71, mas eu digo para vocês, faz 4 anos que realmente eu estou estudando com profundidade a doutrina espírita. Marisa, Pois não. Muita casa espírita que estuda São Joana não estuda a doutrina espírita. Exatamente. A base do edifício é a doutrina, tem que primeiro saber a base bem. Né? Exatamente, seu Dilson, exatamente. Né? Depois começar a subir os andares com outras obras. Sim. As obras de Chico, as obras de Chico, na realidade, foi o psicólogo, a obra de Emmanuel, de André Luiz, e tantos outros que você sabe. Nós precisamos sempre, primeiro, estudar profundamente Kardec, para depois entendermos as obras mediúnicas. Né? E, com certeza... Diga, a revista Espírita também, muita gente não lê, eu já li. É importantíssimo ler a revista Espírita. Com certeza. Com certeza. Então, agora eu perguntei uma pessoa que se diz espírita aqui em Vitória, falei, qual a primeira questão do livro dos espíritos? Ele não sabia responder. Pode, espírito que não sabe responder a questão número 1 do livro dos espíritos. Ô, seu Dilson, mas veja só, o senhor já havia comentado isso algumas vezes, mas nós temos também que entendermos, porque quantas são as vezes onde nós pegamos o livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, colocamos assim, como estamos trazendo de outras existências, das religiões anteriores, não significa que se esse senhor não soube responder o que significa ser o que é Deus, mas se ele coloca em prática e é um ser que vai, quando coloca o que não sabe, mas coloca em prática, então eu vou estar com esse senhor, e não aquele ou espírita que sabe tudo decorado, que está num certo patamar intelectual, bem evoluído, entre aspas. Então, é bem relativo o saber, porque você pode decorar o livro dos Espíritos, o que quer que seja, Bíblia, o que quer que seja, mas está colocando em prática? E o que vai então adiantar saber do início até o final sobre o livro dos Espíritos, a qual pergunta tal e tal. E vem cá, e como estamos no dia a dia? Não é esse o caso, Zé. O que não, mostra eu estou que a pessoa colocando... não está lendo. A pessoa Oi? não está lendo. Não, eu sei, mas nós estamos trazendo... Está dando bola para as obras da doutrina, é isso.
sei, eu entendo o que o senhor quis dizer, mas também é bom esclarecermos que o fato da pessoa estar no centro espírita ou ir, isso vai de acordo com a consciência de cada um. E o tempo da pessoa. Se essa pessoa não sabe o que vem a ser o que é Deus, mas se ela está indo, colocando em prática determinado tipo de coisa que nós, que supostamente sabemos, aí eu vou valorizar o que ela está falando. É porque é muito delicado tudo isso, porque nós ficamos anos, às vezes, dentro do centro espírita, e às vezes aprendemos mal. Olha o que nós estamos conversando aqui. Eu, quando aprendi, olha, o senhor conhece, o senhor sabe. O senhor sabe, sim, minha irmã, sobre perispírito. Então, quantas coisas às vezes aprendemos equivocadamente? Sim. Se essa pessoa não sabe. Olha, por que eu estou falando isso com o senhor? Porque eu sou de um centro onde tinha pessoas idosas, tinham pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas o comportamento dessas pessoas, os que se consideravam, entre aspas, espíritas, e que sabiam, desde o início até o final de todas as obras, deixava muito a desejar. Entendeu, senhor Dilson? Então, é por isso, como eu tenho muito, assim, eu tenho esse carinho com as pessoas que às vezes não sabem nem ler, mas são as primeiras a chegarem quando se necessita para um trabalho dentro do centro espírita, ou então que lavam o vaso sanitário, ou aqueles considerados espíritas que só chegam, sentam, vai embora, tchau. Quem vai ser realmente espírita? Então, isso aí temos que ser bem aufmerksam, ou seja, bem ter muito cuidado. É um ponto de vista meu. Como estávamos sempre na comunidade, entre aspas, carente, porque carência é relativa, então temos que ter muito cuidado com isso. Porque quando, às vezes, trabalhando com gestantes que não sabem ler nem escrever, mas o que essas pessoas mostravam, nos davam exemplos. Nossa Senhora, seu Edilson. Desculpa, Marisa. Não, por favor, é isso mesmo. Não, é importante. Zélia, Marisa, permita eu ler aqui que está no livro dos médios, no item 7. Eu estou relendo o livro dos médios, procurando estudar, como a Marisa falou. A hora que está dizendo lá, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência, toda uma filosofia que reclamam, olha só, hein, presta atenção, estudo sério, perseverante e aprofundado. Mostra que a pessoa não está estudando, não está lendo. Está falando, está no livro do médico, os espíritos então, falando, Kardec. Mas, seu Dilson, deixa eu falar uma coisa para o senhor, olha, ainda que seja isso, é nosso dever moral auxiliar essa pessoa, né? Porque muitas vezes, às vezes não significa necessariamente que ela não está estudando. Às vezes significa que ela não teve acesso ainda, ou que ela leu e não entendeu, né? Nós precisamos... Qual é sempre a nossa atitude fraterna? Por exemplo, se eu perguntar para alguém numa casa espírita, alguém pode me dizer o que é Deus? Se a pessoa disser assim, por exemplo, eu acho que Deus é a natureza. Tá. Aí o outro diz assim, eu acho que Deus está em cada flor, em cada... Tá. O outro diz assim, eu acho que Deus está nos pássaros do céu, que, né, voam no céu, nos animais. E aí uma outra pessoa que leu, que estudou, eu pergunto, e você? A pessoa diz, Deus é a causa primeira, inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, soberanamente justo, bom e misericordioso. O que não significa que as outras pessoas deixaram de definir Deus, porque ele está expresso na natureza, ele está expresso em toda a criação. Agora, esta definição de Deus, que se contém no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou o que é Deus, nós só podemos, claro, saber e entender quando nós vamos estudar nas obras da codificação. Então, ainda assim, a nossa atitude sempre
deverá ser fraterna, né? De procurar auxiliar, de não julgar, né? Porque, como disse o nosso Mestre Jesus, nós vamos ser julgados com a mesma medida que nós julgarmos o próximo, né? Então, por mais que eu algum tempo atrás, sabe, seu Dilson, eu também, às vezes a gente na impulsividade, né, quando era mais jovem, mas como que aquela pessoa não sabe o que é Deus? E aí a experiência vai trazendo para a gente esse olhar amoroso, acolhedor, fraterno, com o qual a gente tem que ter, até porque todos nós somos estudantes, né? Amanhã ou depois eu posso falar alguma coisa aqui que eu me equivoquei. Aí Sandro diz assim: olha, Marisa, isso que você falou, será que é bem assim? Vamos lá no Livro dos Espíritos ou no Livro dos Médiuns. Faz parte, nós temos que colaborar uns com os outros, né? Então, a nossa atitude nós devemos, na medida do possível, né, imitar a dinâmica da espiritualidade. Aqueles que sabem mais que nós, os espíritos superiores, nos ensinam. Nós, com os nossos afins, cooperamos e podemos ensinar aqueles que ainda não alcançaram um nível de evolução como o nosso. Essa é a dinâmica da espiritualidade. Então, nós devemos imitar também, né? É nesse sentido. Nós não podemos querer nivelar as pessoas pelo conhecimento que nós temos. Eu tive a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, né, de psicologia, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, mas eu não posso nivelar as pessoas por aquilo que eu conheço, porque elas, às vezes, não tiveram as mesmas oportunidades, né? É assim que eu vejo. A Claro que... caridade, né, Marisa? A caridade, né? Porque a Exatamente. caridade não é só a parte material, e sim o todo, como você mesmo deixou bem claro, como a espiritualidade. Imagine quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia, e esses amigos queridos são os primeiros a nos envolverem sem nos criticarmos. Qual crianças nós somos, aos seus olhos? Que Exatamente. outra coisa que eu gosto muito é quando o Paulo, lembra o Paulo que ele dá aquele exemplo da senhorinha que não sabia ler, não sabia escrever, e o convidou, assim, por que você não veio aqui fazer uma palestra? Não era palestra, não, é estudo, né? E essa Eu quero... senhora, né, dentro da sua própria casa, que ele fala que as pessoas tinham que esperar na parte de fora, porque o centro era na sua casa, era quando ela terminava de tomar sua sopinha. E ela que É, fundou o Centro Espírita, e ele deixa bem claro, eu não sei, essa senhora, o que ela era, não sabia ler, não sabia escrever e fundou, não foi só um, né, Marisa? Foi não, vários, né? E não sabia ler, não escrever, mas o exemplo que ela dava, eu até hoje sou tocado. E aquele senhor também que ele tinha o evangelho, não sabia ler nem escrever, estava tudo aqui, ó, memorizado. Aí até é. que ele se deu conta que ele não sabia ler e escrever. Mas eles colocavam em prática. Não foi, Marisa, que nós Foi. É. escutamos muito sobre isso? Sim, sim, ele sempre E, conta isso. e é um exemplo Então, belíssimo. Ela não exatamente. tinha um lugar, uma casa que pequena, supostamente, e quando terminava de tomar sua sopinha, abria a porta do seu lar para que houvesse o estudo. E era uma das pessoas que ele, e olha que ele fala, foi uma das pessoas que mais marcaram a minha vida. É, exatamente. Foi como É isso. exemplo. É com exemplo. Então, tá bom. Então, continuando. O item 49. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Nigromancia, gente, é feitiçaria, tá? É bruxaria. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação, que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. E aí eu lembro, gente, do discurso de Kardec, esse mesmo discurso de 1861, que está lá na viagem, no livrinho A Viagem de 1862, em que Kardec fala: ora,
Se a verdade de uma doutrina está em que os homens se amem e pratiquem a caridade, que mal há nisso? Ou como é que se pode contradizer uma doutrina assim? Então, é isso que ele está falando. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mesclada pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo, quando o espiritismo surgiu, o que as pessoas falavam? É bruxaria, é feitiçaria. Teve muito charlatanismo, gente que ganhou muito dinheiro em cima das mesas girantes, eram feitos espetáculos de teatro, que o teatro ficava lotado, né? Quem lê a historiografia do espiritismo sabe, né? Eram espetáculos, imagina, vejam vocês, espetáculos teatrais com gente, né? E muito charlatanismo atrás. Então, que se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação, que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. Gente, o espiritismo precisa ser estudado, diz Kardec, de forma profunda e sequenciada, sistemática, como era Kardec. Não adianta nós pegarmos uma frase do livro do Céu e Inferno, soltarmos e dizermos, Kardec aqui quis dizer isso. É a mesma, nós não estamos estudando o que é o espiritismo, a gente a cada item não vai contextualizando, isso é fundamental, porque se a gente solta um item desse sem trabalhar todo o contexto, que nem nós falamos quando o espiritismo surgiu, né? Então, as pessoas achavam que era charlatanice, bruxaria, etc. e tal. Então, é muito importante. E isso que nós estamos fazendo aqui no NEC Biel, e muitos grupos aqui no Brasil, e que é uma forma nova e velha ao mesmo tempo, é como o espiritismo sempre deveria ter sido estudado. Né? Os programas das áreas de ensino, o que eles faziam? De acordo com os modelitos aí das federativas, pega o capítulo tal do livro dos médiuns isolados, pega o capítulo tal do livro dos espíritos, pega lá o evangelho, não pode, porque nós precisamos entender o conjunto da obra, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. As pessoas estranhas à ciência cumprem nos dizer que, para nos comunicarmos, gente, aqui tem uma coisa muito importante. Para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas, lugares mais propícios uns que os outros. Que para evocá-los não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebam as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Gente, esse parágrafo aqui é para a gente digitar, imprimir e colocar assim bem na nossa frente, né? Por quê? Convencionou-se, através aí das federativas, de alguns exemplos, que tinha que ter dia, hora, lugar, a luz tinha que ser assim, assado, né? Luz mais baixa, luz mais não sei o quê, tinha que pôr uma toalha branca. Por isso que antigamente o espiritismo, na minha época de adolescente, se dizia mesa branca. Por que mesa branca? Porque a mesa tinha uma toalha branca, só por isso. Mas na época de Kardec não tinha nada disso, não. Seja para atraí-los ou para repeli-los, não exerce efeito algum. Portanto, tudo que é material não tem efeito algum nas reuniões mediúnicas.
As reuniões espíritas se dá pela comunhão do pensamento e, finalmente, pelos médiuns que recebem as comunicações de forma simples, natural, como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Gente, aqui está a instrução mais pura e mais racional de como deve ser uma reunião mediúnica. Fantástico, fantástico esse parágrafo, né? Para nós nos despojarmos de qualquer efeito externo, sabe? De qualquer efeito especial. Às vezes, nas reuniões, as pessoas queremos criar um ambiente acolhedor. Silêncio. Não precisa mais do que o silêncio, né? Às vezes, eu me lembro que em algumas reuniões mediúnicas de uma casa espírita, as pessoas punham música e elas acabavam se distraindo, porque uma hora a música estava alta, pediam para baixar, outra hora estava baixa, pedia para aumentar. Nós devemos nos focar no objetivo da reunião. Então, vamos supor que Zélia esteja fazendo uma reunião de terça. Por algum motivo, compromisso particular dela vai ter que mudar o dia da reunião. Ah, não pode, porque os espíritos eles já sabem que toda terça nós estamos reunidos às 20 horas, então a gente tem que justificar. Oi? Gente, quem conta o tempo aqui somos nós, não são eles, não. Não existe isso, isso aí é um misticismo que se criou, isso aí é um vício que se criou. Não tem racionalidade. A espiritualidade, ela está conosco a partir do momento como agora, por exemplo, que nós estamos aqui reunidos em comunhão de pensamento, em comunhão de ideal. Ó, Marisa, eu estou dizendo para você que o nosso estudo do que é o espiritismo, em vez de quarta, vai passar para sexta. Ah, não, Zélia, não vai dar, porque a espiritualidade já sabe que a gente está reunido de quarta. Que é isso? Isso não existe, gente. Isso é pura fantasia. Diga, Zélia. Eu acho interessante que quando nós estamos numa mediúnica, é interessante, chega às vezes a ser infantil. A pessoa só tem que sentar naquele lugar. Não pode mudar, porque os espíritos vão direto no médium. Então, assim, certas coisas quando... E nós aprendemos dessa forma. E sim. Você percebe como nunca a gente leu Kardec, Zélia? Se a gente tivesse estudado Kardec, a gente sabia disso porque leu aqui. Pois é. Então, isso é grave também, principalmente no exterior. Havíamos comentado sobre isso e é sempre bom rever que o espírito vem falando idiomas, então as pessoas obrigatoriamente têm que saber o idioma. Então, até que uma pessoa que era porque às vezes você sabe, né? Que cada centro é um centro, e às vezes tem centros que fica só com aqueles dirigentes, com aqueles médiums. Então, o dirigente, como ficava com aquele médium que recebia o inglês, ele teve que estudar inglês porque o médium só recebia inglês. Oh, my God! Olha aí, aí volta naquilo que o senhor Dilson falou. São pessoas que estudam, que sabem da doutrina, mas dizer que o médium só poderia falar alemão, inglês, francês ou aquilo é isso, quando e nós sabemos que está aqui, ó, tudo é pelo pensamento. E a vontade. O primeiro que, quando nós estudamos, qual a intenção? Qual a intenção desse espírito de estar chegando numa mediúnica, falando alemão, ou russo, ou japonês, sabendo que a maioria são portugueses brasileiros? Qual a intenção? Pois é. Então, isso aí é muito bom, porque nós estamos estudando para que aprendamos que quando alguém falar dentro do próprio movimento espírita que existe isso, não condiz. Não condiz. E foram espíritas que tiveram que sair e aprender inglês, por favor, para dirigir. E você falou uma coisa importante, Zélia, e todos vocês. Gente, nós só temos condição de analisar o que alguém está falando
é procedente ou não se nós tivermos estudado as obras de Kardec. Quando alguém chega... Aliás, antes de eu continuar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Opinião no sentido de como vocês veem. Sandro, Marinette, seu Dilson, o Ernest, se tiver ainda aí. Sandro, eu vou, né, colocar uma situação. Por exemplo, você faz o evangelho toda terça-noite na sua casa. Aí, por uma contingência de trabalho, por algum motivo, você vai começar a fazer outro dia. Se você começar a fazer outro dia, a espiritualidade não vai estar junto? Você precisa avisar a espiritualidade que vai mudar de dia? É assim, eu penso que não há essa necessidade, mas eu penso que, por respeito, nós podemos nos concentrar e pedir desculpa que, devido a questões profissionais, vamos a fazer naquele dia. Mas, com certeza, a espiritualidade está sempre connosco. Não há necessidade dessa informação. Mas eu queria puxar aqui um bocadinho, às vezes, a ressalva do que nós aprendemos anteriormente e tudo mais. Mas é assim, nós temos como é que eu posso dizer? De darmos graças a essas pessoas que não sabiam e nos ensinaram da maneira como puderam. E graças a Deus que hoje nós temos a possibilidade de dar mais um contributo, de podermos sermos, darmos outro olhar sobre a espiritualidade, porque é fácil realmente criticar os outros, mas nós não podemos ir por aí, porque no sentido em que quem não oferece nada em troca, não critique. Porque as Sim. pessoas dão da melhor forma, dão com o que têm, e quando dá com o que têm, está tudo certo. Mesmo que mais à frente nós acharmos que não era dessa maneira, ou não era assim, nessa vertente. É a minha Exatamente. opinião. Exatamente. Então, veja, eu concordo plenamente com você. Antes, nós aprendemos dessa forma. Bom, menos mal, porque ainda assim, né, aprendemos alguma coisa. Só que agora, veja, está em Kardec, ou seja, foi o ser humano que foi modificando e enviesando, né? É isso que nós temos que entender. Nunca lemos, aliás, nunca estudamos para entendermos, porque se nós tivéssemos lido aqui, porque o que foi acrescentado essa história de teora, lugar, né, foi pela mão do homem, e não pela orientação dos espíritos e do próprio Kardec. Então, só muda quem sabe e quem conhece. Então, é assim que eu entendo. Devemos agradecer ao que aprendemos, devemos, porque senão nem isso não teríamos feito. Mas é preciso um novo olhar de entendimento racional. Quem tem tempo, né? Quem tem tempo somos nós. A espiritualidade não tem tempo, né? Claro que você não vai fazer uma bagunça disso, mas o espiritismo não é uma camisa de força. E às vezes nós encontrávamos pessoas que diziam assim, por exemplo, olha, tal dia eu vou na sua casa fazer uma visita com você. Ah, não, nesse dia não, porque esse dia é o dia que eu faço o evangelho. Está errado. Por que não convidar essa pessoa para vir fazer o evangelho com você? Olha, então venha, porque nós fazemos o evangelho de tal dia. Estou dando um exemplo, né? Sim, mas, por exemplo, como é que... Eu acho que eu já abordei essa situação, às vezes aqui em conversa, porque eu penso que às vezes tem a ver com a nossa sociedade, de que maneira é que nós nos pomos na sociedade. E muitas Perfeito. vezes nós próprios não temos a coragem de dizermos assim, eu sou espírita, eu faço este tipo de situações, porque temos receio da forma como seremos julgados Sim, pelos outros. Mas eu pergunto, se quem vai à minha casa são pessoas que eu tenho esse carinho. Se essa pessoa, se eu fico preocupado da forma que ele vai julgar, então é melhor não lhe trazer a minha casa. tá certo, isso mesmo. E você, Uma, Marinete?
Uma Oi, coisa diga, só Ju. que o Sandro, que eu gostaria de comentar, porque eu acho importante, já que nós estamos estudando, o que ele trouxe, é que a pessoa só podia, na determinada época, dar aquilo que ela tinha. Mas como também fazemos parte de um grupo, se a pessoa sabia determinado tipo de coisa, cabe-nos também carinhosamente e juntos não estarmos apontando o dedo, mas mostrar que estamos aprendendo juntos. Não é julgar, mas que as pessoas também se adequem ao estarem adentrando, por exemplo, numa casa espírita, aqui é pequeno. Aí vai vir com certo tipo de roupa ou com uma coisa que não condiz, às vezes não condiz. O comportamento até da pessoa, mas aprender carinhosamente, como nós estávamos falando, caridade. Porque a caridade não é só você dar e tudo, mas o próprio conversar, o próprio dar atenção. Porque nós nos consideramos muito caridosos, nós os espíritas, será? Porque nas mínimas coisas, será que realmente praticamos? Então, juntos, sim, acho que temos o dever, sim, de quando a pessoa estiver supostamente numa determinada situação, conversarmos. Olha, nós estudamos tal dia isso, você não gostaria de fazer? Ou então conversar diretamente, porque quando nós fazemos parte de um grupo de estudo, às vezes são famílias, são pessoas que estão muito ligadas a nós, e o nosso dever é estar sendo sincera com essas pessoas, porque senão também, como ela irá aprender? Se já nós estamos aqui dizendo que em algumas décadas atrás aprendemos de uma forma equivocada. Nosso dever também é como nós fazemos com as crianças, ou como os espíritos fazem conosco. Junto estamos aprendendo, mas não está a criticar. Quando eu digo criticar, é estar assim, aquela pessoa não sabe nada, e nós o que sabemos em relação aos bons espíritos. Então, temos sim o dever de estar conversando com essa pessoa, porque às vezes chegam, Marisa, pessoas com uma mediunidade ostensiva grave e acham que isso é normal. Por que aprenderam assim? Porque na Sim. sua época os centros espíritas eram assim, etc. E tal. Então, com uma postura, com carinho, que é atenção, aí gradativamente ela vai se adequando também. É isso que eu penso. Assim aprendi, porque quando eu iniciei, eu tinha 17 anos, eu achava que todo mundo, quando entrava no mediúnico, tinha que fazer assim, fechar os olhos e escrever. Eu sempre vi isso de Chico. Até que, naquela época, meu padrasto disse, Zélia, você não precisa colocar a mão nos olhos, não, para poder fazer a psicografia. Porque eu havia aprendido assim. Aí depois, não precisa, não. Aí eu depois falei assim, não precisa colocar, não, os olhos. Então, tá vendo? Se ele não tivesse me dito, ou tantas outras coisas, como é que eu teria aprendido? É, Não é? É assim que eu perfeito. acho que penso, não? Eu penso assim. Muito bom. Marinete, e você? Eu concordo com o que o Sandro falou, sabe? Porque muitas das vezes vai da maneira da gente falar e entender, né? As pessoas e até a gente própria, né? Porque Sim. Zélia falou aí da caridade. Nós estamos fazendo a bondade, a caridade com as pessoas. Eu acho assim, talvez não estamos fazendo corretamente, mas estamos fazendo aquilo que está assim, no nosso alcance, que a gente acha que está. Vamos fazer isso, é uma caridade da minha parte, é o que eu posso fazer, tá? Eu não posso ir além daquilo que eu não consigo. Sim. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa em relação a isso? Gente, ficou claro esse parágrafo? Esse que nós lemos, que não existem, quando ele fala, que não existem palavras, ou seja, não existe performance. As reuniões espíritas, elas são da forma mais natural possível, da forma mais simples possível, né? Não há necessidade de nenhum... Quando vocês começarem o estudo da autonomia, não sei se Zélia já começou,
Lá no final do livro, vocês vão ler sobre os primeiros grupos espíritas daqui do Brasil, como é toda uma história como o espiritismo chegou no Brasil, e vocês vão ver que as primeiras reuniões, o pessoal punha a cruz em cima da mesa, etc. e tal, né? Não vou entrar no detalhe porque não é objeto do nosso estudo. Mas esse parágrafo é muito importante. As reuniões espíritas devem ser o mais simples possível, o mais natural possível, sem nenhuma interferência de nada externo, não precisa, né? Não precisa. Tem pessoas que... eu já tive a oportunidade de visitar alguns centros de Minas Gerais, né? Numa viagem que eu fazia todo ano, fiz durante 5 anos, e fui ver o Evangelho, né? Lá em Araxá, no Tadeu, ou mesmo em Conquista, em Sacramento, terra de Eurípides Barçanufo. Simples de tudo, mesa de madeira com a obra, toda a obra de Kardec em cima, leitura principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, de abertura, né? Uma simplicidade sem recurso externo nenhum, a não ser a nossa comunhão de pensamento. É isso que Kardec quer dizer aqui. No mais, as outras coisas, invenção do ser humano. Aqui está a essência da reunião espírita, né? Então, em nenhum lugar da obra de Kardec, isso eu digo para vocês de todo o meu coração, não existe qualquer situação que precisa ter uma roupa adequada, branca, azul, verde, amarela, de manga sem manga, comprida, curta. Isso não existe. E é por isso que nós precisamos ler cada vez mais Kardec. Mas, Marisa, nós também aprendemos que, por exemplo, numa mediúnica, nós diminuindo a luz, ou às vezes tem uma luz até apenas só fraquinha, supostamente para a concentração, se coloca assim, em alguns centros se coloca música, essas coisas todas. Então, ele falou sobre, não precisa para isso de preparação alguma, mas é relativo. Imagine, como é que vai ser? Olha, eu, sinceramente, quando a luz está mais baixa, para mim é mais fácil. Eu não sei, porque de repente, às vezes, um espírito, quando quer se dar uma comunicação, não vai ter luz, não vai ter música, não vai ter nada, ele simplesmente vem. Agora, numa Então, mediúnica, quando estamos começando alguma coisa, e como fica, então, as luzes que ficam mais amenas? Nós sabemos que existe na mediúnica isso, dependendo do centro, né? Alguns então, colocam, não é? então, agora eu te pergunto, a limitação de quem é? É nossa, É isso. Então, é assim, nossa. nós precisamos, às vezes, de baixar a luz, porque a nossa capacidade, às vezes, de concentração, de recolhimento, não está ainda dominada pela nossa vontade, no sentido de, será que eu preciso mesmo de uma luz mais baixa? É uma pergunta, tá, gente, que eu estou fazendo. Então, assim, a limitação é nossa, porque pode estar um holofote aqui de não sei quantos watts. Se eu me propuser a entrar em recolhimento para recebimento de uma mensagem, com a minha disciplina, eu consigo. Eu não estou dizendo eu, Marisa, estou falando o geral, né? O ser humano. Então, a limitação é nossa, o que também não tem problema nenhum. Então, por exemplo, facilita uma luz para nós. É isso que é importante ficar claro. É porque a limitação é nossa, não é do espírito. O espírito, a Zélia falou, o espírito lá precisa de luz mais baixa para poder se comunicar? Não. A limitação é nossa. Então, a música, uma música suave de fundo, auxilia quem? Os espíritos? Não, a nós. Nós que precisamos criar um campo vibratório mais sereno, porque nós somos muito conturbados, nós temos uma agitação interna muito grande, então a limitação é nossa. Nós é que precisamos criar condições para que nós possamos serenar, até que um dia nós consigamos desenvolver os nossos recursos próprios a ponto de não precisar de nada disso.
Ficou claro, Zélia? Sim, ficou, porque é bom comentarmos, porque, bom, eu vinha assim, né? Do centro, que tinha às vezes umas luzezinha azul, outra vermelha, não sei aonde, ou depende de cada centrão. Então, essa luz amena, e para mim, sinceramente, me ajuda, viu? Me Então, ajuda. porque nós somos muito barulhentos, nós somos muito conturbados. Então, nós ainda precisamos, na condição de espírito encarnados, muitas vezes, criar essas condições externas para isso. Mas haverá de chegar um momento em que Uhum, não vamos precisar mais. pois é. Diga, seu Dilson. Marisa Zélia, Marinete Bravo. Eu não sei se era Missionário da Luz que eu li, a mediúnica, quando a Luiz pediu para o pessoal parar, não estava indo bem a reunião, ele pediu o pessoal parar de meditar e cantar. Está no Missionário da Luz, o Obreiro, não lembro bem, mas André Luiz pediu. Quer dizer, a importância. Essa parte que você falou de luz, mais ou menos, é dependência nossa. Agora, você falou lá em sentar aqui ou ali. Eu, desde o colégio, eu me sentia bem, eu me sinto ainda, sentar naquele mesmo lugar, no curso de inglês que eu faço, espanhol, na mediúnica eu participo como dialogador. Eu gosto de sentar na mesma cadeira. Eu gosto. Posso estar errado ou certo, mas eu me sinto mais à vontade, e controlo Então, melhor. Quer dizer, dependência nossa, como você falou. isso. Mas não Mas necessariamente não posso ficar em outra cadeira. Mas eu me sinto isso. bem. Que a Então, limitação nossa, você disse muito bem, tem que ser respeitada essa limitação. é isso que eu queria que ficasse claro, né? Que é limitação nossa, né? É limitação nossa, porque o espírito mesmo não precisa de nada disso, né? Então é isso que eu queria que ficasse claro, né? Que é limitação nossa, tá? Muito bom. Só o charlatão. Pois não, seu Dilson. Somos espíritos em processo evolutivo, então temos as nossas carências, as nossas tendências, os nossos modismos. É isso mesmo. Na realidade, vivemos aqui na Terra meio distraídos e anestesiados, dormindo. Desperta tu que dormes. Paulo, não é verdade? Eu, às vezes, brinco que a gente devia de carregar uma plaquinha, né? Desculpe o transtorno, estamos em construção. Porque todos nós estamos em construção ainda, né? Atrasadinhos. Se nós não fosse atrasadinhos, nós estaríamos na Terra. Mas nós vamos chegar lá. Bom, claro, um dia todos nós seremos anjos. Os demônios de hoje serão anjos amanhã. Pode demorar milênios, bilênios, mas vamos chegar lá. Né? Porque Deus nos criou para isso. Né? Jesus, vós sois deuses, imagine. Responsabilidade nossa de crescimento. Com certeza. É um processo, não é um processo. Tem que ser trabalhado. É como diz Kardec, a natureza não dá saltos, né? Nós vamos de degrau em degrau, de passinho em passinho, mas nós vamos chegar lá. Aí, na realidade, o verdadeiro guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Combate, como diz João, nas suas sombras. Nós somos ainda todos ensombreados. Né? Terminando, gente. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. Vejam que aqui Kardec vai colocando assim o grau máximo, né? Então ele diz: só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos, né? Quer dizer, aquilo que sai fora do normal, do racional, do natural, e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios. Gente, é Kardec que está falando isso, né? Então, é muito importante nós entendermos essas colocações. Eu já fui em casas aqui no Brasil, gente, em São Paulo, que é onde eu moro, em que as pessoas misturam tudo, né? Uma vez eu fui num trabalho, com todo o respeito
respeito, né, na casa de uma amiga minha, que a primeira parte, eu fiquei sabendo na hora, a primeira parte era a leitura do Evangelho, as comunicações, etc. Aí terminou essa parte, fizeram a prece, aí quem estava conduzindo a reunião falou assim, bom, agora nós vamos passar a segunda parte do trabalho. Abriu lá uma porta da sala, e aí eram trabalhos de outra natureza. Quer dizer, era uma misturança de coisa, entendeu? Com benzimento, com... Então, é isso que ele está chamando a nossa atenção aqui. E olha só o que ele fala. Depois eu vou rever esse conjunto e eu vou grifar coisas importantes aqui, viu, Zélia? Que esse material, eu sou da opinião que material espírita não tem dono. Então, aliás, eu não vou gravar em PDF, você grife o que quiser depois, tá? Fique à vontade. Obrigada. Mas eu vou repetir. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos, faça em nome de Deus, com respeito e recolhimento, é a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com os espíritos sérios. Então, é muito importante esse parágrafo aqui. Zélia, dá tempo de nós fazermos mais um? Não, porque são 8h30, mas, na verdade, o número 50 já vai iniciar com o fim providencial das manifestações espíritas. Tá. Aí, Verdade. vamos deixar para no dia 4 ou dia 6? Dia 6, né? Que nós falamos, não foi? Espera aí. Não, dia 6 é a Juju. Não, o próximo estudo vai ser contigo. Aí já vamos entrar no fim providencial, no fim providencial das manifestações espíritas. Deixa eu terminar de gravar aqui. Muito obrigada, um abraço a todos, até o próximo estudo.